hoje, o resto sou eu. Living abroad, a fazer cada dia em chemistry. Às vezes arrependo-me, mas é o que é ser a vida. Oi malta, cá estamos de volta após um mês, um dos piores meses da minha vida, se não o pior, porque foi de facto horrível ter uma tese para acabar e ainda assim houve tanta coisa que me deixou feliz ao longo deste último mês e enfim, foi muito crazy, sabem? Eu não sei por onde começar. Estive aqui a organizar as minhas notas, que foram imensas ao longo das últimas semanas, e devo confessar que cada vez que eu fico, assim, faço um intervalo de vir gravar episódio, depois sinto-me com um bocadinho de ferrugem, sabem? É um pouco difícil saber se digo boa tarde, bom dia e aí como vão, enfim. Mas vou dar o meu melhor para tratar alguns assuntos hoje e depois os restantes ficam para a semana, porque agora, malta, agora é que eu não tenho desculpa para não gravar isto todas as semanas, está bem? Talvez quando for de férias tenha uma desculpinha e talvez quando a defesa da tese se aproximar, mas stress no laboratório, não mais, por favor, ok? Porque uma tese já está escrita, será a última da minha vida, com toda a certeza, e portanto, chill, take a chill pill, tá? Pronto. Então, o que é a maior novidade que eu tenho para contar esta semana? Exatamente, entreguei a tese de doutoramento. Já mexi bem no primeiro minuto, porque não organizei o que é que ia dizer, como é que ia dizer. Mas é isto, entreguei a tese de doutoramento. E, honestamente, como é que eu hei de explicar a sensação que é? Primeiro eu não acreditava que tinha acabado, sabem? Depois estive ali 1 ou 2 dias ansiosa, porque não conseguia parar de pensar que finalmente os membros do júri iam ler aquilo e estava do género, eles estão a ler aquilo e estão a dizer, isto é uma grande porcaria, vamos ter que fazer muitas perguntas, enfim, sabem, essa ansiedade. E agora, parece que me esqueci que aquilo existe. É este o status. Alguns de vocês já vão ter escrito projetos na licenciatura, tipo uma espécie de relatório, ou vão ter escrito uma tese de mestrado, ou, enfim, vão ter uma qualquer data limite para entregar uma porcaria qualquer de documento e é sempre horrível, ok? Agora imaginem se esse documento tiver 254 páginas e não for escrito na vossa língua materna e até me atrevo a dizer várias coisas que eu lá escrevi nem estava bem a entender, porque depois chega a um ponto que vocês, tipo, obviamente que eu entendo, não é? A minha tese, estava aqui a exagerar um pouco, mas chega a um ponto que vocês questionam tudo o que fizeram e é horrível, e este último mês foi horrível. E, enfim, eu queria desde já deixar algumas dicas, na verdade é só uma, queria deixar uma dica para as pessoas, em especial para as pessoas, minhas amigas, que estão a fazer doutoramento, porque um dia o momento da escrita vai chegar e eu tenho uma dica que funcionou muito bem para mim, para eu manter a minha sanidade mental, que foi uma lista. Mas não é, imagina, quem me conhece sabe, eu faço 1001 listas de tarefas, portanto, isso manteve-se, mas uma página de um caderno, ok? Onde vocês fazem uma tabela, dividem a tabela pelo número de capítulos que têm. Cada capítulo há de ter uma determinada estrutura. Dividem em pedaços mais pequenos. E estão constantemente a dividir a tese em pedaços mais pequenos, porque só assim é possível, ok? Porque se vocês, desde o início, projetarem o que é escrever cerca de 200 ou 300 páginas, é impossível. Depois não vou ter qualquer tipo de satisfação ao acabar um capítulo que seja, porque ainda faltam 1 ou 2 outros, sabem? E o que me ajudou a manter a sanidade foi isso. Eu, só para vos explicar, a minha tese tem 3 capítulos e depois tem 2 anexos. Cada capítulo tem uma parte de introdução que obriga que eu leia artigos e resuma. Depois tem uma parte de apresentação de resultados e, entretanto, tem as conclusões e os objetivos, que são coisas mais pequenas, tipo, digamos, estamos a falar de uma página ou 2 para cada uma dessas coisas. Portanto, o que foi efetivamente difícil de fazer foi a introdução e os resultados. O que é que acontece? Os resultados, normalmente, para nós, cientistas, é a parte mais fácil, porque é o nosso trabalho, é descrever o que fizemos, o que é que observamos, o que é que concluímos, o que é que pode ser feito a seguir, quer para confirmar aquela hipótese ou para fazer avançar o trabalho. Portanto, essa parte, por muito difícil que possa ser reunir todos os resultados, decidir a maneira de apresentá-los, fazer as figuras, etc., é fácil. Quando se passa para a introdução, para mim é horrível. É horrível, porque eu demoro anos a ler um artigo. Tipo, eu posso ler um artigo inteiro e chego ao fim e não percebi. Entendem? Pronto, isto é a minha confissão aqui. E, portanto, para mim foi muito difícil. E eu tive 3 mini introduções, o que foi uma ideia dada por um dos meus orientadores e foi excelente, porque normalmente há um capítulo só de
revisão de literatura. Depende das teses, mas na minha isso não fazia sentido, ia ficar muito confuso. E então optámos por eu fazer 3 pequeninas, o que foi excelente para dividir o trabalho. E o que é que acontece? Eu, a 2 semanas da deadline para entregar a tese, tinha 2 dessas introduções para fazer, portanto a parte mais chata, digamos assim, mas não tão importante, ou seja, é claro que é mais importante os resultados, por isso é que deixei isso para o fim, mas tive 2 semanas, as últimas 2 semanas foram para escrever 2 introduções, para acabar a conclusão geral, para acabar a introdução geral, para acabar os agradecimentos, para acabar uma data de outras coisas que tinham que estar prontas, e foi um stress total. Pronto, é só isso que eu quero dizer. Basicamente o meu conselho é... exato. Voltando ao meu conselho, que foi ter essa tabela. Porque, apesar de faltar imensa coisa, não é? O que eu acabei de listar, este era o ponto. Eu olhava para essa tabela e, em proporção, não era nada. Tipo, não é? Porque se eu já tinha escrito um capítulo completo, se tinha escrito os outros 2 capítulos, a parte mais importante, que eram os resultados, as conclusões, tudo, e só faltavam pormenorzinhos e detalhes e 2 introduções, então não podia ser assim tão difícil. E foi mais ou menos esta mentalidade de ver aquela lista a diminuir e ver em proporção o que é que já tinha feito ou não, que me permitiu chegar ao fim. Claro que isso e montes de receitas boas que o meu chefe privado me fez, ok, malta? Não vou mentir, a comida também me manteve à tona. No último mês, eu não sei explicar o prazer que foi ir comer em casa e fora. Portanto, uma das coisas que eu fui comer fora, e agora uma mudança de assunto drástica para referir já um ponto que está na minha lista que eu tenho que riscar, porque temos que comentar isto. Logo no início do mês de outubro, para celebrar o aniversário de alguém que não se pode mencionar, ok, fomos a um brunch. Fui eu sozinha a celebrar o aniversário dessa pessoa, a um brunch. E, pela primeira vez, experimentei matcha. Portanto, o brunch foi excelente para afogar as minhas mágoas, absorver alguma energia para escrever as últimas partes da tese, tudo isso. Mas matcha, malta. Como é que aquilo é uma cena? Alguma vez vocês já provaram? Para quem não sabe, é um chá verde, basicamente. É um chá com leite. Aliás, matcha latte, não é? Portanto, matcha é um chá verde. Matcha latte tem leite misturado. E é verde. Assim, um verde... Tipo, exatamente um verde clarinho. Portanto, é um tom de verde mais claro da coisa a que aquilo sabe. Portanto, para aqueles de vós que nunca provaram, eu vou-vos dizer. Esparregado. Está bem? Aquilo é esparregado. No fundo, é matcha latte, não sei porque é que é tão conceito, sabem? É só irem ao continente e comprar um bocado de esparregado, meterem no micro-ondas, bebem, é igual o sabor. Até vos digo mais. O H3, há montes de tempo, a coisa mais ícone que se come lá é o esparregado, certo? Para quem não sabe, há pessoas que não podem não saber. Há pessoas que podem ser engenheiros e não saber deste hack da vida, que é pedir um hambúrguer qualquer e esparregado à parte. Portanto, o esparregado do H3 é, no fundo, matcha. H3 foi o visionário de matcha. É esta a teoria que eu queria apresentar aqui. Continuando na onda da comida. Outra coisa que eu comi assim que entreguei a tese, mentira, foi antes de entregar a tese, porque eu vou-vos explicar. Então, eu tenho que submeter uma versão eletrónica 8 semanas antes da defesa, que correspondeu, deixem-me pensar, que correspondeu mais ou menos ao dia 17. Dia 17 de outubro, tive que submeter essa versão. E, portanto, eu submeti. E, portanto, dia 18, fui celebrar, mesmo que essa versão, dia 17, não estivesse acabada. Porquê? Porque nós submetemos essa versão eletrónica, mas ela só é enviada ao júri 2 semanas depois. Portanto, ainda não foi enviada pela universidade, não é? Dia 31 de outubro é que vai ser enviada. Mas, para todos os efeitos, o maior já estava feito. Eu, dia 17 de outubro, tinha muito poucas coisas a adicionar. De todas as pequeninas que faltavam, muito pouco faltava. Isto não fez sentido nenhum esta frase, mas vocês entendem. Pronto, então dia 18, o que é que eu fui fazer? Comer fora. Comer fora para celebrar. Opa, isso foi um dos restaurantes mais caros da cidade. Não, estou a gozar, não é dos mais caros. Mas é carote a comparar com os restaurantes que eu costumo ir, porque eu detesto gastar dinheiro. Eu adoro comer, mas detesto gastar dinheiro. Então há sempre ali um compromisso que é gastar mais ou menos 20 euros por refeição máximo, sabem? Mas este foi mais ou menos 30, porque eu não consegui resistir aos cocktails, malta. Viram a minha história? Eu partilhei o copo mais bonito de sempre, aquilo era um cocktail de coco e ananás. Ai, mamma mia! Delicioso. E comi uma massa trufada, que não foi scam. Foi scam a quantidade, que aquilo era pequeníssimo, eu estava cheia de fome, mas deliciosa. Tipo, melhor do que eu comi em Itália quando lá fui. Amei, recomendo. E, portanto, fui a esse restaurante para celebrar a entrega da tese, mas, como disse, foi uma celebração um pouco antecipada. Porque depois, portanto, dia 17 entreguei essa versão eletrónica, dia 18 fui festejar e dia 19 fiquei acordada até às 4 da manhã a acabar efetivamente o que faltava. Pronto. Porque dia 20, segunda-feira, tinha que imprimir. E então fui lá para a universidade para imprimir, só que estava a ficar um pouco chateada de ir imprimir uma versão para enviar ao júri e enviar-lhes essa versão por e-mail, não é? Correspondente, para eles terem também a versão eletrónica.
estava-me a chatear enviar aqueles seus agradecimentos. Porque parece que dava um bocado uma vibe de, olha, está aqui, nem tirou um tempinho para agradecer a quem ajudou a chegar aqui, não é? Por outro lado, eu não queria mandar os agradecimentos mal feitos e, portanto, entre domingo às 4 da manhã e segunda tenho que imprimir aquilo, eu não estava bem inspirada, sabem? E depois tem outra coisa, é que, na verdade, quando eu escrevi a tese de mestrado, eu lembro-me que os agradecimentos foi das primeiras coisas que eu escrevi. Porque sabia exatamente a quem é que tinha que agradecer e como. Porque a tese de mestrado, para mim, não foi só a tese em si, foi mesmo, sem querer ser aqui muito emocional, mas foi o fechar de um ciclo de 5 anos, numa universidade que eu amei estar, tive muita sorte das pessoas que conheci, não tanta sorte com outras. Pronto, isto aqui era um humorzinho, sabem? Adorei conhecer todas as pessoas que conheci, são todas fantásticas, devo dizer. E pronto, enfim, foi um fechado no ciclo para mim. E eu sabia com toda a certeza que não ia fazer lá o doutoramento. Aliás, quando eu entreguei a tese de mestrado, tinha até a certeza que não ia fazer doutoramento em qualquer sítio que fosse. Mas pronto, naquela universidade eu sabia que não queria continuar. Não queria, não queria, pronto, não era a vida que eu pretendia. Agora, vocês perguntam-me, era estar em França que tu querias? Também não, mas enfim, isso é outro assunto. Pronto, então, quando estava a escrever tese de mestrado foi muito fácil para mim escrever os agradecimentos. Sabia exatamente como é que queria pôr, como é que, tipo, não queria ser muito emocional, mas sabia, tipo, uma coisinha que podia mencionar para cada pessoa, sabem? Pronto. Outra coisa é que, por exemplo, os meus orientadores de mestrado conheciam os meus amigos da faculdade, então eu não sentia que era, como é que eu ia te explicar? Que eles estavam a conhecer uma outra Rita ao ler aquilo, sabem? E uma Rita que eu prefiro guardar para mim. Pôr num podcast público, talvez, mas tipo, meter assim numa tese para os meus chefes lerem é uma coisa que, pronto. Só que lá está, no mestrado, ao fim e ao cabo, os meus melhores amigos eram conhecidos, porque trabalhavam em laboratório, no mesmo laboratório ou em laboratórios próximos, enfim, havia alguma convivência. E então, quando nos agradecimentos vocês dizem quero agradecer à Maria Joaquina porque me ajudou com isto ou aquilo, nunca ia ser uma novidade para os meus orientadores lerem aquilo, ou professores mesmo, membros do júri, o que fosse, sabem? Então, sei lá, na altura nem foi uma questão pôr ou não pôr, sabia exatamente como é que ia pôr. Mas aqui, honestamente, primeiro que tudo, quando eu, portanto, escrevi os agradecimentos, exato, spoiler alert, o que é que eu fiz? Escrevi uma versão super geral, sem mencionar grandes nomes, não é? De amigos ou colegas, foi tipo, no geral agradeço a todos, sabem? Mas pronto, já um parágrafo dedicado a cada grupo de pessoas, digamos assim. E quando fui imprimir a primeira versão na segunda-feira, forcei uma página branca para ter tempo, na noite de segunda para terça, de escrever o resto. Pronto, e depois na terça então imprimi a versão já completa. Mas qual foi o dilema com que me deparei nesse momento, portanto, entre segunda à tarde e terça de manhã, quando imprimi tudo? Qual foi a minha dificuldade em escrever os agradecimentos? Vou-vos explicar. É que, portanto, primeiro que tudo, havia pessoas que eu tinha que agradecer, não é? Eu agradecer aos orientadores, tinha que agradecer alguns outros investigadores permanentes dos grupos onde trabalhei, porque efetivamente ajudaram, nem que tenha sido só quase nada, mas enfim. Tive que agradecer a colegas e logo aí houve um problema para mim, porque num dos grupos em que eu trabalho há 1001 pessoas, sabem? E tipo, claro que houve bom ambiente e assim, mas é de género, não tenho uma coisa em particular para agradecer a cada um de vocês e ao mesmo tempo vai parecer mal se tiver para uns e não tiver para outros, mas depois ao mesmo tempo aqueles que efetivamente ajudaram também mereciam que eu dissesse qualquer coisa. Então para mim foi um dilema saber como descalçar essa bota, digamos assim. Então o que eu acabei por fazer foi dizer agradeço aos permanentes e tipo meto os nomes, agradeço aos colegas e meto os nomes, agradeço aos não sei o quê e meto os nomes, e depois meti em particular 2 ou 3 pessoas que efetivamente contribuíram muito para, ajudaram, não é? Nem que fosse indiretamente, sei lá, com coisas simples enquanto eu estava a escrever a tese, proporem constantemente atividades fora do trabalho. Senti que essas pessoas mereciam esse destaque, digamos assim. Depois para o outro grupo tive o mesmo problema, mas um bocadinho inverso, ou seja, porque no outro grupo é menos gente, então até parece ainda mais mal se eu não mencionar alguém. Mas pronto, ou seja, mencionei todos e, mais novamente, uma coisa particular para cada pessoa. Pronto, ou seja, acho que do laboratório, apesar de alguma dificuldade, consegui safar-me bem. Depois houve uma coisa que me chateou porque houve logo uma outra pessoa que eu me esqueci de pôr. Esqueci-me, mas depois é do género, sempre esqueci, é porque de facto é do género. Eu vou na versão final da tese, que tenho que submeter depois da defesa, não é? Com pequenas correções que possam haver, e esquecem pessoas dos agradecimentos, é uma delas. Vou incluir os nomes, mais numa de no futuro, se eu ler aquilo alguma vez mais na vida, lembrar-me daquelas pessoas, não é? Mas, porque são pessoas que me dei bem, na verdade dei-me bem com toda a gente aqui, mas de facto, se tivessem ajudado, eu não tinha esquecido, sabem? Pronto.
Depois, o meu grande problema veio quando eu tive que agradecer à família e aos amigos pessoais. Tipo, quando eu digo pessoais, tipo amigos que vieram de antes, não é? Tipo, da licenciatura, do mestrado, da minha terra. Pronto, vocês que ouvem isto, na verdade. E pronto, veio o problema. Porque, epá, eu não quero que as pessoas saibam. Tipo, percebem? Não sei explicar. Imaginem, eu vou tirar tempo para agradecer a cada um de vocês em particular. Mas às tantas eu não queria estar ali a fazer 5 páginas dedicatórias a dizer cada um de vocês o que é que fez por mim, sabem? Porque, não sei, senti que, por exemplo, quando os meus orientadores lessem aquilo, iam conhecer uma parte de mim que, pá, não desculpem, vocês são meus chefes, tá? Eu dei-me bem com vocês, acho que vou continuar a dar-me com eles um dia que saia daqui, tipo trocar mails e coisas assim, como acontece com os mestrado. Mas, that's too much. That's my personal life. Então, olha, só para saberem, se algum dia lerem a minha tese... entretanto, porque o documento também vai ser público, pronto, claro. Se algum dia lerem e não tiver lá o vosso nome, não se sintam ofendidos, foi mesmo um dilema pelo qual eu passei. E às tantas estava do género, mano, porque é que eu estou aqui a agradecer a esta rapariga que nem sequer mencionou o nome do próprio namorado nos agradecimentos dela. Lembram-se que eu estou aqui essa história? Tipo, estou a pôr o nome dela e não estou a pôr o nome da minha avó. Tipo, onde é que ela na vida me ajudou mais que a minha avó? Pronto, então tive esse dilema. Mas acabei por optar por esse balanço de, ok, os únicos nomes que mencionei foi a minha mãe, o meu pai, o meu irmão e o meu partner in life. Tipo, o resto foi geral. E não é que eu não saiba cada um de vocês quem é que é. Mas pronto, é isto, olha. No fundo, queria só pedir desculpa, qualquer coisinha, não é? Mas é isso. E agora, com a tese submetida, a defesa já está marcada há muito tempo, na verdade. Acho que a maioria de vocês está a ouvir isto já sabe, porque eu hei de ter enviado mensagem. Se não enviei e vocês tiverem interesse de assistir presencialmente ou por Zoom, por favor, façam-me chegar uma mensagem com o vosso e-mail, se quiserem assistir online, que eu depois envio o link. Mas é isso, a defesa vai ser num dia muito especial, num dia que eu se calhar não vou por aqui para não... Sabem, eu não sou superstitious, but I'm a little stitious. Então, mas posso dizer que vai ser num dia que vai fazer 4 anos que eu tive um acidente relacionado com a minha mão e então vai ser mega especial, sabem? E eu prometo que no dia antes vou estar sossegadinha, só vou sair de casa para, número 1, ir confirmar que tudo bate certo no anfiteatro onde eu vou apresentar a tese e número 2, possivelmente ir buscar as 1001 pessoas que vêm ver a tese ao aeroporto. Pronto. Portanto, há uma carpintaria aqui ao lado de casa, prometo que não vou lá tirar uma fotografia nem nada para marcar o dia, pá. Quem é que teve essa ideia? Fui eu? Não. Estou a dizer que não vou fazer isso, sabem? Não vou, pá. Nem sequer vou andar de bicicleta para não me arriscar a cair ou ser atropelada. Desculpem, tive que bater na madeira. Não vou fazer nada disso, está bem? Queria só dizer, portanto, vai ser um fecho de um ciclo, estou muito feliz, estou com um pouco de medo de não conseguir fazer aquele discurso final, tipo, quando acabar a defesa de agradecer pessoas e não sei o quê, porque acho que vou chorar só. Vou chorar só, é isto que vai acontecer. Mas pronto, estou muito feliz e isso ficou feito, malta, e pronto, successful, como diria um australiano. O que é que tinha mais a mencionar? Sim, queria só dizer uma coisa, que quando imprimi a tese na terça-feira da manhã, portanto, a impressora do instituto estava bugada e, portanto, o IT guy teve que imprimir, lá o senhor informático que imprime as coisas, teve que imprimir tipo páginas pares e a seguir virar à mão e imprimir páginas impares e, portanto, multipliquei 254 páginas por 7 versões, porque sim, o júri vai ter 6 pessoas mais eu, portanto, 7 versões. Demorou a manhã toda. E sendo que já tínhamos impresso uma na segunda-feira à tarde, não é? E depois, quem é que teve que ir furar aquilo e pôr uma argolita e uma folhinha de status e uma cartolina atrás para enviar por correio ao júri? Quem foi? Sim, a dona Quinita da C+S não trabalha na Universidade de Bordeus, to the best of my knowledge. Portanto, a dona Quinita fui eu mesma. Eu mesma que estive a furar cada página, a confirmar que cada versão estava na ordem certa, tinha imprimido corretamente, tinha furado corretamente, folhear aquela merda. Tipo, ainda nem acabei, já quer queimar aquilo, sabem? Enfim. Portanto, fui eu, só para dizer. Mas isto também não é novidade nenhuma, né? Que eu fiz um vídeo e estava tão aborrecida que fiz um vídeo e editei e tudo. E pronto, e é isso. E agora, o que é que acontece? Lá está, como eu não gravo há muito tempo, o jingle de output vai aparecer em breve por cima da minha voz. Portanto, vou fazer aqui uma pausa estratégica, um segundinho. Ok, estou de volta, agora já deve estar tudo bem. Não fiz sound test nisto aqui, portanto vamos ver se não dá merda. O que é que tinha mais a mencionar que aconteceu de importante nestas últimas semanas? Então, tem uma coisa que aconteceu hoje, malta, que eu também ia chorando. Pá, se eu ia chorando com isto, como é que eu não vou chorar no dia em que defendi a tese? Eu acho que vou chorar antes de começar a apresentação da tese.
Enfim, mas hoje fui fazer a corrida do Outubro Rosa, aqui de Bordeus. E fiquei muito feliz. Habitualmente esta corrida, eu tenho ideia que era 7 ou até 10 km, mas enfim, este ano foi 5,5, porque eu acho que é porque uma das pontes está em obras, e normalmente o percurso era mesmo passar o rio para o outro lado de uma ponte e voltar pela outra. Como essa segunda ponte está cortada há meses e há de continuar mais um tempo, o percurso foi simplesmente passar o rio para o outro lado e a corrida acabou do lado de lá, mas foi linda, tipo, linda a corrida. Imaginei, eu tinha ido a uma corrida assim destas de atletas de domingo, sabem? Em Lisboa, que foi na altura 10 km. E sei lá, eu nem corria como corro agora, de fazer treinos mesmo de 5 km e um bocadinho mais, né? Só corria nas aulas de educação física à milha, pronto, e pouco mais. E o vai e vem. Mas pronto, na altura fui fazer essa com a minha tia e custou-me imenso. Lembro-me que, tipo, olhando para trás, eu corri logo super depressa, que era como corria na milha, né? Porque são só menos 2 km, e depois fatiguei e acabei a corrida em penúltimo. Portanto, eu em penúltimo, a minha tia em último. Foi mais ou menos isso que aconteceu, se não me falha a memória. E pronto, e na altura foi só uma corrida normal, nem me lembro bem quem é que organizava ou se era para alguma causa, eu acho que não. E o percurso era mais ou menos à beira rio, ao pé de Alcântara. E pronto, mas gostei, não é, na altura. Só que não foi assim nada especial, sabem? Ou seja, não era a apoiar uma causa em concreto, enfim, pronto. Fui só para fazer companhia à minha tia, como já referi. E quando eu finalmente deixei que as meninas do Instagram me inspirassem a correr e a sair do sofá e calcei uns ténis e fui para a rua em vez de estar a ver reels, eu sabia que estava a treinar para esta corrida em particular, porque é uma corrida que apoia uma causa muito importante, que é sensibilizar as pessoas, mais em particular as mulheres, para fazerem os rastreios do cancro da mama. Eu não sei números. Posso dizer que há um episódio muito recente do podcast da Margarida Santos, em que ela convidou uma especialista em cancro de mama, em que ela fala sobre números e basicamente as mulheres que não conseguem ser tratadas são muito poucas em percentagem. É uma percentagem, claro, ainda deve ser mais baixa, deve vir a baixar no futuro, não é? Porque mais investigação científica e tudo mais, mas digamos que essa percentagem é à volta de 10%, sabem? Mas na verdade há 20% de mulheres, eu estou a mandar números ao ar, volto a sublinhar. O que acontece é que há mais mulheres que não conseguem ser tratadas porque o diagnóstico não é feito precocemente. E por isso a mamografia e os rastreios de cancro de mama são super importantes. Eu acho que em Portugal o mínimo de idade era 50 anos, agora baixou para os 45, portanto é isso. Façam o rastreio. E pronto, e voltando à corrida. A corrida é basicamente para sensibilizar para isso. Outra coisa é que quando vocês pagam a inscrição, metade do valor reverte para depois a organização doar aquele bolo todo a instituições, neste caso são instituições de Bordeus, que maioritariamente investigação científica, dedicada ao câncer de mama, e para terem uma noção, em 2023 essa doação chegou quase aos 300 mil euros, portanto é mesmo enorme, há um monte de gente a participar. Eles fazem a corrida sábado de manhã e domingo de manhã, têm opção corrida e opção caminhada, e portanto, para mim, obviamente queria fazer corrida, e também, obviamente, só um dia, pronto, e foi hoje de manhã. Também quando se inscrevem há a opção de doar um bocado mais, portanto eu acho que está super bem organizado. Não é uma corrida para ganhar medalha, fiquei triste com isso na verdade, mas ou seja, uma medalha de participação, não é? Mas não é sobre isso, e foi bonito. Antes da corrida começar tinha uma das pessoas da organização e das pessoas também que estava lá quando esta corrida ocorreu pela primeira vez em Bordeus, há 21 anos, e ela, pronto, deu esse discurso que é muito importante esta sensibilização e as pessoas também não terem medo no caso de um diagnóstico positivo. Pronto, enfim, foi super emocionante, e eu devo dizer que dei 2 ou 3 passos e estava a querer chorar. Eu que nem sou muito de me emocionar, mas ultimamente isto anda complicado, não é? E tive que pensar, não, concentra-te, respira, porque daqui a bocado vem a dor de burra, de estás aqui com estas. E pronto, enfim, comecei a correr. Normalmente nos treinos corro sempre de fones, vou ouvir um podcast, vou ouvir música, mas na corrida eu tinha os fones no bolso e nem nunca me fez falta. Havia algumas, 2 ou 3 bandas espalhadas pelo percurso a tocar umas coisas, mas para além disso a atmosfera toda das pessoas a correr foi incrível. Consegui correr muito abaixo ou muito acima, não sei. Consegui correr bem mais rápido do que aquilo que corro nos treinos, sem ter qualquer tipo de dor de burro ou mesmo de pernas, não é? Fui sempre bem.
nunca me faltou assim um ar, e eu acho que é também pela envolvência, tipo, vão pessoas a correr um bocadinho mais depressa que vocês, depois há umas que estão, parece que a empatar-vos e vocês tentam ultrapassar aquela, depois mais tarde essas pessoas ultrapassam-vos, mas no fundo, pronto, uma corrida bem tranquila, muito bonita, que eu adorei fazer, pronto, queria deixar aqui essa. E agora, mudando de assunto drasticamente, para uma coisa não tão bonita, eleições em Portugal, não é verdade? Isto neste podcast, vocês já sabem que a gente muda de assunto como o vento, enfim. Eleições autárquicas, o que é que eu tenho a dizer? Olha, tenho a mencionar, parabéns ao Charles Bird, portanto, Carlos Pinto Sá, que ganhou em Montemoro Novo, se deu de volta, parabéns, não é? Ganha. O que é que eu tenho a dizer? Ele pediu-me para seguir no Instagram, está bem? Ele pediu-me para seguir no Instagram antes das eleições e, Carlos, eu não voto aí, está bem? E também não te vou deixar seguir-me, porque eu ando a eliminar pessoas que me seguem. Então para que é que vou deixar entrar uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum? Enfim. Portanto, desculpa lá qualquer coisinha, não é, pessoal? Outra coisa interessante que eu descobri é o porquê da minha ídola, Sónia Ramos, não ter sido candidata a deputada pelo Círculo de Évora nas últimas legislativas. Eu finalmente descobri, malta. Eu pus as minhas informadoras ao trabalho, mas elas não entregaram aquilo que lhes foi pedido. Mas, ao fim de uns meses, finalmente temos a resposta. A Sónia concorreu à Câmara Municipal de Estremoz, ok? Por isso, ela queria uma coisa mais local, não a confusão e a bandalheira que vai no Parlamento. É isto que eu acho. E, portanto, com muita pena minha, ela não ganhou a Câmara de Estremoz. Pena minha, ou seja, não faço ideia das propostas dela, não faço ideia dos outros candidatos de Estremoz, só porque ela é a minha ídola, sabem? Pronto, com muita pena minha, ela não ganhou a Câmara, ganhou outro partido, nem sei bem, mas pronto, é isso, olha, fica aqui o mistério desvendado. Uma coisa boa das autárquicas já terem sido é que agora vão parar de aparecer os reels dos políticos em Montemor a fazer campanha, que foi basicamente, a campanha deles todos foi ir para um descampado e dizer o que é que podia ser feito, mas que eles não fizeram nos últimos 4 anos, ou 50, no caso do Carlos Pinto Sá. Portanto, ao menos esses vídeos de merda vão acabar, não é? É tipo, se querem fazer, façam, não estejam a gravar vídeos, vão para o escritório e façam, desculpem lá. E a outra coisa é que... exato, e outra proposta insana que fizeram era tipo fazer par de estacionamento e assim e tal. Epá, eu vou-vos dizer, isto é uma discussão frequente. Quando há debate político na casa dos meus pais e eu estou presente, isto é um ponto que nos divide, porque eles são boomers, malta. Eles são boomers, como muitos ouvintes deste podcast, fiquei a saber, e, portanto, defendem que deve haver par de estacionamento, condições para as pessoas meterem um carro, para irem às compras e ter o carro onde estacionar perto. Tudo certo. Nem toda a gente tem capacidade de andar a pé e carregar compras. Eu, parcialmente, concordo com isso. Agora, por amor de Deus, Montemoro Novo é uma cidade que a avenida tem o quê? 2 km de extensão? Como é que estamos preocupados com o par de estacionamento? Como? Digam-me. Vão ao pé. Usem um Morbus. Foi a única coisa que fizeram no mandato anterior, foi o autocarro. Andem de autocarro, andam de ônibus, traduzindo aqui para os meus ouvintes, além fronteiras. Tá? Era só esta nota que queria dar. Para os boomers, eu digo, eu sei que parece muito confortável andar de carro. Malta, não é para marmar em chique que veio viver para a França e não tem carro, usa bicicleta. Até porque isso não é chique, é só pobre. Mas, enfim. Não é para me armar aos cucos. Mas... eu vou-vos dizer que é muito mais confortável andar de bicicleta quando é possível do que na porra do carro e andar à procura de lugar de estacionamento e ter o risco de bater e ter que dizer ao pai que riscaram o carro mais uma vez e depois ter que gastar o dinheiro que ganharam nas férias a arranjar o carro. Não sei se já vos aconteceu. A mim já. Nem vou falar. Olha, isso é que me põe a chorar, pá. Isso é que me põe a chorar. E depois, num panorama mais nacional, saiu uma notícia que me chocou profundamente e que vocês já devem ter ouvido falar nos mais diversos canais televisivos, podcast, coisas que vocês ouçam, que é o facto de uma renda moderada ser considerada 2.300 euros num país onde o salário mínimo é o quê? 805? E, portanto, eu não venho acrescentar muito a esta história. O que é que eu venho acrescentar? Eu venho-vos dizer que, vocês já sabem, mas eu venho dizer mais uma vez, que eu sou uma pessoa que está a fazer doutoramento, portanto, considera o meu ordenado equivalente a um recém-mestre. Não é? Uma pessoa que tem mestrado, começou a trabalhar numa empresa, considera o meu ordenado isso. Portanto, a partida é acima do salário mínimo português, acima do salário mínimo de 85 euros, não é? Porque é um emprego, vamos chamar, especializado. Para além disso, eu não vivo em Portugal, vivo em França, onde o salário mínimo é maior. Malta, eu não teria dinheiro para pagar uma renda de 2.300 euros.
O que é que se está a passar? Sabem? O que é que se está a passar? Está tudo louco. Outra coisa, ainda acrescento mais a este ponto, que eu hei de falar melhor disto noutro episódio, mas eu agora, o meu contrato de doutoranda chegou ao fim, eu sou engenheira. O contrato é mais ou menos o mesmo, o salário é mais ou menos o mesmo, portanto, mais uma vez, eu, trabalhando fora, num emprego especializado, não ganho para pagar uma renda de 2.300 euros, ok? A partir de janeiro eu vou ter um contrato de pós-doutorada. Hei de explicar isto melhor noutro episódio. Ou seja, o meu ordenado vai ser ainda maior porque sou doutora. Já não sou só mestre, sou também doutora. Uma doutora um bocado de merda, digo já, porque não posso salvar ninguém. Nem a mim própria. Mas o salário ainda é maior. Portanto, o salário de pós-doutora em França não chega para pagar a porra de uma renda de 2.300 euros. Montenegro, tu estás louco! Tu não só andas a roubar o meu dinheiro das minhas propinas e a distribuir a ricos. Como achas que uma renda moderada é 2.300 euros? Malta, eu não consigo. E depois, a única medida que ele apresentou mais ou menos decente, nem sei se foi ele, mas enfim, uma medida que saiu esta semana foi que os jovens até aos 30 anos podem ir conhecer Portugal através do Interrail grátis, onde podem reservar noites nas pousadas da juventude e andam e podem andar de comboio, excetuando o Alfa Pendular. Podem andar de comboio gratuitamente durante 6 dias. Vocês pedem o voucher, recebem o voucher, podem usar até 4 de julho, tudo muito bem. Malta! Eles estão-vos a tirar areia para os olhos! Para já, fiquei contente de eu, vivendo fora, ter acesso a isto. É a única coisa. Preferi que ele me deixasse eu fazer o curso, aqueles cursos online que se pode fazer até ao final do ano. Preferi que ele me desse os 750 euros para eu fazer um curso. Preferia. Mas ok, se ele me quer que eu vá passear para Portugal e gastar o meu dinheiro, tudo bem. Agora, não me atirarei para os olhos, porque eu fiquei a saber que vocês pagarem 20 euros num qualquer mês... Até me falha a voz, desculpem. Pagarem 20 euros num qualquer mês... têm acesso ao passe comboio grátis, ok? Não têm acesso às dormidas na pousada da juventude, mas também convenhamos, posso ser eu que sou meio chique, mas quem é que quer ir partilhar quarto com desconhecidos? Não é? Porque a pousada da juventude é meio hostel. Tipo, imagina, não estou aqui a querer, como é que se diz? Como é que se costuma dizer? Não se olha ao dente do cavalo dado, não é? Cavalo dado não se olha ao dente. Não se olha para o dente, pronto, não se olha, que é feio. Portanto, não quero que o tom seja esse. Mas tipo, não nos estão a dar assim tanto, sabem? É só este ponto que eu quero deixar. E depois, outra coisa, eu acabei de dizer que vocês em qualquer mês pagam 20 euros e têm acesso a andar em qualquer comboio por Portugal durante, eu acho que é durante um mês, certo? Malta. Deixa-me respirar a fundo. Hoje eu sinto que isto está um berreiro. Vocês têm noção? Portanto, quando eu acabei o mestrado, foi-me oferecida uma bolsa de investigação 6 meses na Universidade Nova, porém o mercado imobiliário já estava a piorar e eu tive que viver com os meus pais no Alentejo e, portanto, aí vinha todos os dias de comboio. Traduzindo mais uma vez para os ouvintes além fronteira, de trem. Vocês sabem quanto é que eu pagava de passe? Eu nem fui consultar os meus Excel de contas. Mas eu pagava mais de 100 euros de passe e achava que estava a ser ajudada. Porque o passe nessa altura custava, na verdade, mais de 250 euros. E foi a Câmara Municipal de Montemor Novo, uma das câmaras que pagava metade dos passes. E, portanto, eu só pagava 100 e poucos euros. Para quando? Exatamente no ano a seguir. Fazerem esta medida dos 20 euros. Mas como é óbvio, quando já não me faz falta nenhuma. Sério. Portanto, malta, eu a partir de agora posso ter aqui o que é que me faria imensa falta agora, e no ano que vem, quando já não me fizer falta, o Montenegro vai fazer isso uma cena, sabem? Portanto, se eu agora aqui disser, eu quero que os preços das casas em Lisboa se tornem acessíveis para portugueses, ok, não quero aqui, isto soa bem da mal, o que eu quero dizer é, para pessoas que trabalham em Portugal, isto era o que eu queria dizer, e que ganhem ordenados baixos, ou moderados, portanto, o ordenado médio, sabem? Estou-me a enrolar todo no que estou a dizer. O que eu quero dizer é, para o ano eu quero que o Montenegro, aliás, daqui por 2 anos, eu quero que o Montenegro baixe as rendas em Lisboa, portanto, que diga que uma renda moderada em Lisboa, em vez de 2.300 euros, é bem menos que isso, sabem? Tipo isso assim, pronto, isso é estabelecido, são estabelecidas leis, não venho a chatear, não sou política. Só estabelecido isso. Daqui a 2 anos. Porquê daqui a 2 anos? Porque é assim, agora fazia-me falta, não é? Eu estou a pensar a voltar. Agora fazia-me falta. Para o ano fazia-me imensa falta. Agora, para o ano ele não vai fazer isto. Porque me faz falta, sabem? Daqui a 2 anos, quando eu já tiver arranjado emprego noutro sítio qualquer, sítio que fique fora de Portugal, o gajo vai baixar os preços. Tenho isto escrito, olha, um beijinho para todos.
Isto foi muito confuso. Voltamos para a semana. Au revoir.